Boa noite, meus amigos amados. É muito bom estar com vocês nessa noite de sábado, né? Parece que a gente nem sabe mais os dias, nem sabemos mais se é domingo, se é sábado. Imagina daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas vai estar todo mundo de pijama 24 horas. Ai, ai. E não estaremos tomando banho também. A cada 2 dias o banho. Bom, meus amigos, estamos aqui reunidos para relembrar muitas coisas que a gente já sabe e que se esquece, e também aprender coisas novas, né? Que talvez a gente já saiba, mas que está lá no fundinho e que precisa ser recuperado. Então, eu estou aqui em nome de todos vocês, estou aqui em nome de vocês, sou parte de vocês, sou como vocês, estou vivenciando as mesmas coisas que vocês, né? Cada um de nós da nossa própria maneira, né? Cada um de nós em nossa própria cidade, alguns com a família, alguns sozinhos, alguns em outros países, né, fora do Brasil, mas acredito que é uma das primeiras vezes que a nossa geração está vivenciando um desafio universal, né? Um desafio onde é que todos nós estamos passando pela mesma coisa. Então, é muito bonito, porque assim a gente pode se fortalecer, porque a gente entende um ao outro, né? Eu entendo o que vocês estão passando e vocês entendem o que eu estou passando. Por isso, a gente pode se fortalecer assim e relembrar da força e da luz que a gente tem. Porque nesse momento, né, que a humanidade está passando, é muito fácil a gente entrar no inconsciente coletivo e começar a alimentar o desespero, o pânico, a loucura, né? Porque o ego, ele adora loucura, ele adora, ele adora uma crise. E brasileiro adora ainda mais, né? Não é à toa que ele faz novelas tão boas, né? O brasileiro adora uma crise. Eu já ouvi cada áudio no WhatsApp de gente desesperada. Ixi. Mas enfim, não estamos aqui para falar disso. É, é muito interessante a gente perceber a diferença entre o ocidental e o oriental quando se trata de desafios da vida, né? Aqui no Ocidente, a gente fala assim, nossa, pânico, pânico, tudo está fora do controle. Aqui no Ocidente tudo está fora de controle, então a gente fica com pânico, né? E lá no Oriente, os budistas, eles falam, relaxem, tudo está fora do controle. Então, é muito interessante ver a maneira. O mundo está passando pela mesma coisa, mas depende de cada um de nós para lidar, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, estou lidando com esse momento. É um momento muito bom, né? Um retiro espiritual para mim, um retiro para o meu interior, para mim ler, para mim me olhar, para mim ficar jogando joguinho no celular também, né? Mas eu estou levando esse momento aqui como um retiro espiritual. E cada um de vocês também pode levar como um retiro espiritual, né? Um retiro de silêncio, um retiro de isolação, né?
Por exemplo, eu já fui em retiros onde é que eu não podia olhar para as pessoas, eu não podia conversar com as pessoas. E a gente está passando por uma coisa parecida, né? A gente não pode olhar a não ser virtualmente, e a gente não pode conversar com as pessoas a não ser virtualmente. Então, é interessante perceber nesse momento aqui como que o nosso interior reage. Essa é a melhor oportunidade que você tem para se conhecer na sua vida, talvez. Talvez veio como uma chance para o ser humano acordar, né? E perceber sua verdadeira natureza. Quem sabe, né? Porque o universo, a natureza é muito inteligente. A gente vê como que a natureza é inteligente, os animais, o jeito que o ecossistema funciona. E talvez isso veio para trazer lições para os seres humanos, todos esses acontecimentos. E bom, talvez não, talvez seja só um azar que a gente está passando, mas eu prefiro levar como uma lição, como um retiro espiritual, um momento de olhar para dentro, olhar para o meu interior. Porque assim, quando a gente está nesse isolamento, o que acontece? O nosso interior começa a se expressar, nossas sombras, né? Começa a aparecer carência, começa a aparecer a nossa necessidade de ser visto pelos outros, a nossa necessidade de ser escutado, a nossa necessidade de se distrair, porque agora a gente não tem mais trabalho, né? A não ser a distância, a gente não tem mais como ir para festa, a gente não tem mais como ir para o barzinho, né? Sobrou Netflix, sobrou YouTube, sobrou Instagram, mas é aí que vem. A gente pode usar essa oportunidade como um retiro, ou a gente pode usar essa oportunidade para ficar perdendo o nosso tempo, né, no Instagram, ou vendo notícia negativa, né, e vendo seriado 24 horas. Né. Não tem problema ver seriado, mas é bom que a gente também possa usar esse tempo para olhar para dentro, porque muitas pessoas me falam assim, Willy, eu não tenho tempo para meditar, né? Quando eu não tinha crise, quando eu não tinha coronavírus, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para olhar para dentro, a minha vida é muito ocupada, né? Mas e agora que você está aí 24 horas em casa? Qual vai ser a desculpa, né? Qual vai ser a desculpa para você olhar para sua alma, né? Tem um mestre espiritual que ele fala assim: nós não temos mais o privilégio de permanecer inconscientes. Nós não temos mais esse privilégio de permanecer inconscientes, porque a hora chegou, nós estamos aqui com um espelho na nossa frente e ou você olha, ou você olha. Ou você olha para o seu interior, para a sua consciência, para a sua alma, para o seu espírito, para as suas sombras, e você começa a se relacionar de uma maneira verdadeira consigo e com a vida, né? Então, é muito bom que a gente está aqui podendo se fortalecer, né? Imagina se não tivesse internet. Imagina se não tivesse essa mídia social, como é que seria, né? Para algumas pessoas seria muito ruim, né? Para mim, eu acharia maravilhoso, mas também é muito bom poder estar aqui com a família daqueles que amam a vida, né? É muito interessante ver como que o ser humano se une quando aparecem os momentos desesperadores, né? Tem muitas coisas doidas acontecendo, como gente lutando por papel higiênico, né? E gente dando panelaço por causa fora Bolsonaro e etc. Mas também é muito lindo ver como que as pessoas estão se unindo mais nesse momento de solitude, né? De crise. As famílias estão ficando mais unidas, a gente está tendo a oportunidade de fazer coisas que a gente não podia antes, né?
Antigamente, a gente falava, eu não tenho tempo. E agora a gente tem muito tempo. A gente tem muito tempo pela frente, né? Talvez essa quarentena que a gente está passando vai durar uns 2 meses, 3 meses. Você tem noção que quer ficar em casa todo esse tempo, né? Então a gente vai ter que aprender a encontrar paz no nosso interior. A gente vai ter que aprender a encontrar a alegria no nosso interior. Por quê? Porque antes a gente encontrava paz e alegria e prazer aonde? Lá fora, né? A nossa sensação de significado era achada no trabalho, né? Na relação amorosa, nos barzinhos, nas festas. E agora? Agora sobrou você com você mesmo. Não tem outra opção, né? É você com você mesmo. O jogo acabou, o jogo do ego, né? A vida veio aqui para mostrar quem está comandando, né? Porque a gente sempre acha que está no comando, mas aí de repente vem a vida e já nos dá um pontapé e percebe, olha, vocês são meus filhos, vocês não são, né, meus reis, vocês são meus filhos e vocês estão aqui para viver em equilíbrio comigo, né? Só que o ser humano saiu desse equilíbrio. A gente saiu desse equilíbrio não apenas com o mundo, mas também com nós mesmos, não é? Então a gente nunca teve uma oportunidade tão bonita como essa. Aí tá um retiro espiritual que você não pagou nada para fazer. Não é bom? Às vezes a gente vai lá olhar um retiro espiritual para fazer lá na Bahia, R$ 3.000 por uma semana. Agora você tem aí 3 meses de retiro espiritual sem pagar nada. Mas é claro, esse retiro daqui é menos confortável do que o outro, né? Então é muito legal aquilo que eu falei antes, né? Aquilo que eu falei dos budistas. Aqui a gente fala pânico, pânico, tudo está fora do controle. Lá os budistas falam relaxem, tudo está fora do controle. Por quê? Porque os budistas, eles são sábios, eles meditam e refletem sobre a impermanência da vida, né? Logo quando um budista começa a aprender as coisas, uma das primeiras coisas que ele aprende é sobre a morte e sobre a impermanência. Já aqui nós, no Ocidente, a gente ignora a impermanência. A gente acha que tudo é infinito, que a vida é infinita, que nada vai acabar, né? Daí vem uma crise dessa, a gente fica desesperado, né? Então, os budistas, eles fazem algo que a gente vai ter que fazer agora, né? Eles meditam sobre a impermanência das coisas, que tudo tem um ciclo. Tudo começa, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Tudo na vida tem as estações, né? As estações do inverno, do verão, da primavera, do outono. É só o ser humano que quer que a vida seja apenas verão, apenas flores, apenas perfume, coisas maravilhosas. A gente ignora o inverno, a gente ignora as fases secas. A gente fica desesperado com isso, né? A gente quer apenas conquistas. Então, agora chegou o momento de a gente encontrar primavera no inverno. Olha que coisa bonita. Chegou o momento de nós encontrarmos a primavera no inverno. Acharmos as flores nas árvores secas. O que significa isso? Significa você achar a sua alegria, o seu amor e a sua paz dentro de você e não mais em nenhum lugar. Porque se você estiver esperando isso da sua família, meus amigos, a família também vai, o mundo vai. O que sobra é você, você com você mesmo. Então, esse é o sentido da vida.
né? O tópico desse encontro aqui é sentido da vida. Então, e agora que está acontecendo aí esse desastre no mundo, qual que é o sentido da nossa vida? Porque antes a gente achava, nossa, o sentido da minha vida é ter o trabalho dos meus sonhos, a família dos meus sonhos, ter uma casa com 4 cachorros. E se você não tiver essa oportunidade mais? E se o vírus começasse a se propagar e não parar? Eu não estou querendo dar medo de ninguém, mas é para mostrar que esses sentidos que a gente tem, eles dependem do exterior e esses sentidos não são reais. Se eu depender da minha formação, do meu trabalho, dos meus sonhos, da relação dos meus sonhos, a gente tem que encontrar sentido no nosso interior. Por exemplo, agora, todos nós aqui estamos isolados em casa, no apartamento. E o sentido que a gente encontrava lá fora? Nos traiu, não foi? A gente depositava tanto sentido lá fora no nosso trabalho, né, no dinheiro, e agora? Para que serve tudo isso? A impermanência veio e deu um tapa na nossa cara e mostrou: se você não encontrar sentido em você, aonde mais você espera encontrar? Né? Algumas pessoas acham, nossa, mas o sentido da minha vida é salvar as pessoas. E agora, meu amigo, minha amiga, que você está em casa? O que você vai fazer para salvar as pessoas? Você tem que salvar a si mesmo. Se você não salvar a si mesmo, você não vai conseguir salvar ninguém. Né? Então, o nosso propósito, o sentido da vida está em relembrar quem a gente é. Né? Eu só vou dar um exemplo que eu falo para as pessoas. Eu gosto bastante desse exemplo. Quando estava tudo maravilhoso, quando não tinha vírus nenhum, né? Tava tudo maravilhoso. Como que a gente vivia a vida? Como que o ser humano vivia a vida quando o planeta estava tudo ok? A gente vivia a vida desequilibradamente, não é? Quando tudo estava maravilhoso, a gente tratava o mundo, né, com o nosso mínimo. A nossa relação com as pessoas era o nosso mínimo. A nossa relação com nós mesmos é o nosso mínimo. Né? Então, mesmo se agora não estivesse tendo vírus, a gente não estaria apreciando a oportunidade de estar vivendo a vida. Então, eu acredito que depois desse vírus acabar, a gente vai perceber como é uma bênção a oportunidade de estar aqui vivos, compartilhando esse planeta um com os outros. E, acima de tudo, a oportunidade de estar consciente. É uma linda oportunidade, é uma bênção. Né? Porque essa questão é que nem uma relação amorosa. Quando uma relação amorosa começa, tudo é maravilhoso. Mas depois de uns meses, a gente se acostuma com a pessoa, tudo começa a ficar meio horroroso, né? Eu não estou falando que isso acontece comigo, mas normalmente acontece com as pessoas, né? Então, assim é a nossa relação com o planeta. A gente está mal acostumado. A nossa relação amorosa com o planeta já está mal acostumada. A gente não chega mais e não tem mais aquele maravilhamento com as árvores, com as flores, com os seres humanos. A gente olha para os seres humanos com aquela cara feia, fechada. E aí, bom dia, tudo bem? Daí, sabe, a gente não olha mais com aquela relação de ver a consciência pura no outro, de ver a bênção no outro e a bênção em nós mesmos. Né? Então agora a gente está tendo uma linda oportunidade de rever a nossa maneira de viver, rever a nossa maneira de se relacionar, não apenas com o mundo, mas com nós mesmos, não é? Porque agora, quando a gente está aqui isolados em casa, o que sobrou? A nossa relação com nós mesmos e talvez a relação com a nossa família ou com quem esteja na casa conosco. E nesse momento que a gente está aqui de quarentena, pode ter certeza, vai aparecer muita sombra aí. Porque as nossas sombras, elas eram ignoradas e a gente se distraía com trabalho,
com as relações, né, com as coisas do dia a dia. E agora que não tem mais essas distrações, as sombras vão começar a se manifestar. Daí a gente pode começar a sentir depressão nessa quarentena, pode começar a sentir ataque de pânico, medo, ansiedade. E agora não tem mais para onde correr. Não tem mais para onde a gente pedir ajuda, a não ser olhando para dentro. E isso é uma coisa maravilhosa, porque chegou a hora do ser humano florescer, parar de depositar o sentido da vida externamente. Parar de depositar o sentido da vida nos bens materiais, nas relações, né? Chegou a hora de a gente encontrar o sentido no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e parar de ignorar. Parar de ignorar aquilo que é de mais essencial na nossa vida. Né? O que é de mais essencial na nossa vida? Agora que a gente está aqui em casa, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O que é de mais essencial na sua vida? Para que serve todo o seu dinheiro agora? Não dá mais para viajar? Não dá mais o carro, não importa mais? Uma casa maravilhosa? Para que serve o seu dinheiro? O seu trabalho? Essa questão, não é errado ter essas coisas. É um complemento. É um complemento ter dinheiro, um trabalho que a gente gosta, né, relações amorosas e família. Mas o que há de mais importante na nossa vida é aquilo que a gente mais ignora. E é isso que as religiões e as linhagens espirituais sempre falaram para o ser humano. Aquilo que há de mais essencial na sua vida é o que você mais ignora. Aquilo que você mais quer é aquilo que você tem aí, mas que você esqueceu. Então chegou uma hora maravilhosa para nós, porque chegou a hora de a gente relembrar daquilo que a gente esqueceu e de voltar a dar atenção para aquilo que há de mais essencial na nossa vida. Porque viver a vida apenas por viver, assim como um zumbi que está ali, ou apenas como um robô que está apenas fazendo as coisas por fazer automaticamente, não faz sentido viver uma vida dessa, né? Não faz sentido. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que a humanidade parece ser robótica, né? A gente às vezes nem reflete sobre nossas ações, nem reflete sobre o que a gente está fazendo. E daí, quando menos a gente espera, tá ali uma depressão, uma ansiedade, um ataque de pânico. Por quê? Né? De onde que veio? E a gente culpa os nossos antepassados, né? Meus amigos, a cura está em a gente olhar para dentro. A força, o amor e a alegria, a gente só vai encontrar dentro. A gente pode ficar buscando eternamente lá fora. Mas pode ter certeza que você não vai achar nada além de um pequeno prazer. Um pequeno prazer. O que todos nós queremos não é um pequeno prazer. O que todos nós queremos é uma paz que não é afetada por um vírus. A gente quer uma paz que não é afetada pelo término de um relacionamento. A gente quer uma paz que não é afetada pela quantidade de dinheiro que a gente tem no banco. E essa paz é a paz de Deus. A paz que ultrapassa todo entendimento, como é falado na Bíblia. No hinduísmo é chamado de Ananda, a bem-aventurança. Uma pessoa feliz, ela pouco precisa. E você, nesse momento, nós temos pouco. Nós temos apenas a nossa casa. Temos pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que a gente tem muito. Não é? Às vezes, você vê as pessoas assim e fala, nossa, mas eu não vejo sentido na vida, eu não sei o que fazer, eu não encontro felicidade em lugar nenhum, eu não consigo ficar em paz.
Por quê? Porque a gente não olha para o lugar mais essencial que existe aqui dentro. Então, essa quarentena você pode ver como um momento horrível, um momento, sabe, que você vai ficar sem paciência, vai cansar, vai ficar entediado, ou você pode ver como um retiro para você olhar para o seu interior, para sua alma, né, para sua maneira de se relacionar consigo mesmo, com a sua família, né? Porque como eu disse antes, a gente agora está com um espelho botado na nossa frente. Não tem mais como você não olhar para você mesmo. Esse espelho está aqui, ó. Olha, olha para o seu coração, olha para sua alma, olha para as sombras que você negou a sua vida toda. Começa a iluminar essas sombras. Para de esperar do mundo aquilo que você tem dentro de você, né? Porque enquanto a gente não olhar para dentro, a gente vai continuar sentindo essa falta de sentido na vida. E agora chegou a hora de a gente encontrar esse sentido aqui, no nosso coração. Aí, essa quarentena, você vai poder sair dela dizendo: foi uma bênção para mim, foi uma bênção, não poderia ter sido melhor. Ou você pode sair da quarentena: nossa, eu não estava tão cansado daquilo, foi horrível, sabe? Eu fiquei tão entediado. É apenas duas opções, entendeu? Eu passei, faz alguns anos, por uma quarentena pessoal, quando eu estava machucado. Eu fiquei basicamente quase 2 anos sem conseguir caminhar, sem conseguir sair direito de casa. E foi um dos melhores momentos da minha vida, porque foi o momento onde é que eu comecei a olhar muito mais para dentro e valorizar coisas que antes eu não valorizava. Então agora, essa quarentena aqui está apenas me relembrando coisas que eu já passei na minha vida. Então essa quarentena aqui é um convite para você trazer bênçãos e perceber as bênçãos no seu coração, né? Todos nós temos essa capacidade de viver uma vida tremendamente maravilhosa. E nós temos essa oportunidade de ser pessoas maravilhosas. Ainda mais, talvez você já seja uma pessoa maravilhosa, mas a gente sempre pode ser mais, sempre pode incorporar mais as nossas qualidades, né? Então tem um versículo da Bíblia que eu vou compartilhar para vocês, né? Esse encontro aqui não tem nada a ver com cristianismo religioso, mas tem um versículo que é bem bonito, que o Eckhart Tolle ele falou também. Então ele fala assim: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu essa casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Isso é um resumo do que a gente está passando. Onde é que está o seu alicerce nesse momento? Está num lugar sólido, nas rochas, né? Como você fala esse versículo da Bíblia. Porque se o seu alicerce está na sua essência, não vai haver chuva, nem tempestade, nem tsunami, nem coronavírus, nem Bolsonaro que vá te afetar. Não haverá nada que pode tocar isso que é intocável em você. Mas se o seu alicerce estiver em algo temporário, que é o mundo externo, é o seu corpo, que é temporário, você vai ter a sua casa na areia.
E qualquer coisa que acontece na sua vida, você já vai desabar. Não é assim que às vezes acontece com a gente? Qualquer coisinha que acontece, a gente já fica triste. Qualquer coisinha que nos falam, a gente já fica deprê. Né? Qualquer coisinha que nos falam já nos afetam. Parece uma novela a nossa vida. Né? E como eu disse antes, não faz sentido viver a vida se for para viver uma vida assim. Né? E eu acredito que todos nós sentimos isso, que não faz sentido viver essa vida, o mínimo da vida. Não faz sentido viver o mínimo da vida. Nós queremos viver o máximo da vida. Eu quero viver o máximo de mim. Eu quero poder apreciar o máximo do que há no meu coração e poder apreciar o máximo que há no coração das pessoas que estão ao meu redor. E é claro, a gente está aqui para aprender, a gente não está aqui para ser perfeito. Né? Só que essa questão, a gente ficou muito confortável. A gente ficou muito confortável. Às vezes a gente dedica 10 minutinhos por dia para meditar e já é muito. Às vezes a gente nem olha para dentro, passa a semana toda e a gente não olhou um segundinho para o nosso interior. Né? A gente passa mais tempo escovando os dentes do que meditando. Olha essa comparação. Mais tempo talvez fazendo o número 2 do que, né? Então, chegou a hora de nós botarmos para fora aquilo que há de mais maravilhoso dentro de nós. Porque antes, como que a gente vivia a nossa vida? A gente tentava botar fora para dentro para tentar fazer o nosso interior ser mais bonito. Não é assim? Antes, a gente precisava de um diploma para se sentir bem, de um trabalho maravilhoso, né? Lá, o melhor trabalho para se sentir bem, uma relação amorosa para se sentir bem. A gente tentava impor o exterior no nosso interior para sentir uma sensação de significado. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos encontrar um amor, uma paz e uma alegria incondicional dentro de nós e trazer isso para fora. E aí o mundo vai espelhar aquilo que você tem dentro do seu coração. Porque, como eu disse antes, esse momento aqui pode ser um momento horrível para a humanidade, mas se você estiver bem com o seu coração, vai ser um tremendo momento para você. Vai ser um momento de muita lição, de muita reunião com você mesmo, né? Imagina que coisa linda terminar essa quarentena como se fosse um retiro, né? E você olha para as pessoas, para o mundo, com outro olhar, um olhar de alguém que acordou para a vida. Talvez você já esteja muito acordado, mas sempre há oportunidade de acordar mais um pouquinho, né? Porque senão a gente não estaria aqui, a gente não estaria vivendo essa vida. Se a gente está aqui vivendo essa vida é por algum motivo, e a gente tem que olhar para esses motivos, né? Então, a gente pode usar esse momento aqui para olhar para dentro, para as sombras que se manifestarem, para as ansiedades, inquietação, e tentar se entender, tentar se conhecer, investigar, né? Não é muito impressionante que no hinduísmo eles têm várias práticas espirituais como autoinvestigação, meditação, que são práticas que eles praticam durante o dia a dia deles. São coisas que a gente vai ter que fazer aqui, né? Porque nenhum de nós aqui vai sobreviver feliz vendo Netflix 12 horas por dia, né? A gente vai ter que encontrar um lugar mais definitivo em nós. Imagina que coisa maravilhosa a gente encontrar um lugar dentro da gente que você está tão em paz que nenhum convite vai ser tentador para te tirar desse lugar. Né?
As pessoas vão te convidar para ir pro barzinho e você vai dizer, nossa, mas eu tô tão bem aqui. Né? Antigamente, nossa, eu preciso sair. Eu tô muito ansioso. Ai, tô tão sozinho. Preciso encontrar alguém. Agora imagina, nossa, que estranho, né? Eu não preciso mais encontrar alguém para me completar, não sinto mais aquele vazio. Olha que lindo, né? Uma pessoa que se encontrou, uma pessoa que se individualizou, né? Nos termos da psicologia, é uma pessoa completa, uma pessoa total. Ela não é perfeita, mas ela é perfeitamente imperfeita, né? Ela é total. Ela não é mais uma pessoa fragmentada, incompleta. Por isso ela não procura por significado fora dela, né? Porque como eu disse antes, e agora que a gente está em casa, qual que é o significado da nossa vida? É uma coisa que a gente tem que refletir, porque antes o nosso significado estava lá fora, mas não tem mais lá fora agora. Não tem mais lá fora. Talvez você ache que vai ter, talvez tenha, né? A princípio, nós teremos o retorno para o mundo. Mas e se não tivesse? Né? Você não vai encontrar significado aí dentro de você? Né? Com certeza, as religiões, as linhagens espirituais estão falando, faz mais de 5.000 anos, que existe um reino de Deus, um reino dos céus, e que nenhum homem vê, nenhuma mulher vê. Chegou a hora de a gente mudar esse versículo na Bíblia. O reino dos céus está na terra e o homem e a mulher relembrou dele. Esse será, né? Imagina que lindo daqui uns 50 anos, né? As futuras crianças vão saber da nossa história, desses seres humanos que viveram uma quarentena e entraram nessa quarentena caóticos e saíram da quarentena como anjos, equilibrados, bonitos, iluminados. Imagina que bonito, né? Mas conhecendo bem o ser humano, vai sair todo mundo desesperado novamente. Apenas pouquinhos de nós irá usar esse momento para evoluir, para amadurecer e florescer. Eu acredito que todos vocês que estão aqui ouvindo até agora, que estão aqui conectados, tenho certeza que vocês estão usando a vida de vocês para valorizar o essencial, para despertar, para acordar para a luz, para o céu que há dentro de você, né? Porque eu não quero mais fazer parte daquele grupo que espera encontrar um céu lá em cima. Eu quero encontrar um céu aqui dentro e falar para os outros que existe um céu aqui dentro. Imagina que bonito, né? Mas então é isso, meus amigos. Era mais ou menos isso que eu queria compartilhar para vocês. Como eu disse, nesse momento vai aparecer medo na gente, vai aparecer solidão, vai aparecer carência, vai aparecer desespero. A gente está recém nos primeiros dias. Né? Aqui no Brasil, recém começou a quarentena. E se for durar 2 meses, 3 meses? Como que a gente vai fazer? A gente está recém no início, então vai aparecer muita coisa, mas eu digo para vocês, usem essas coisas, essas sombras que aparecerem dentro de você para perceber luz nelas. Não fiquem desesperados, não alimentem o medo, o desespero, a ansiedade. Usa as emoções que aparecerem em vocês para conhecer a si mesmo. O que essa ansiedade está querendo me mostrar? O que esse medo está querendo me mostrar? O que esse ataque de pânico está querendo me ensinar? O
que é essa solidão, o que é essa carência. Agora, meus amigos, chegou o intensivão. Você pediu, no fundo você pediu, eu sei que você pediu, no fundo você estava pedindo para a vida. Vida, por favor, me ensina, eu quero aprender. Agora chegou a hora do intensivão. Intensivão da vida. R$ 0, não é na Bahia, não é no Havaí, é em São Paulo, é no interior, é na sua casa mesmo que vai acontecer o retiro. Então vamos apreciar esse retiro aí. Vamos fazer festa no nosso coração, vamos encontrar felicidade, vamos compartilhar isso para as pessoas que estão na casa com a gente. E vamos sair, vamos contar a história, né, daqui uns 3 meses, 2, 1 mês, não sei quanto tempo vai durar, e dizer, nossa, foi maravilhoso para mim. Quem sabe do ano que vem possa acontecer mais um retiro desses. Né? Ou por favor não, né? Vamos utilizar esse retiro aí para não precisar mais deles, né? Daí futuramente só uma gripezinha ali de 5 dias já é o suficiente para a gente aprender, né? Eu vou dar um exemplo assim pessoal que sempre que eu fico doente, para mim o retiro espiritual é muito bom, né? Esse final de ano passado eu fiquei com febre, doente, não, febre retrasado, ano retrasado, febre, doente, e eu não usei remédio, eu falei, nossa, eu vou enfrentar isso, eu quero olhar, quero vivenciar isso, eu quero aprender. Então tá aqui, meus amigos, a oportunidade está na nossa frente, só que essa oportunidade veio disfarçada de caos, né? Às vezes a gente acha que as bênçãos vão vir com flores e perfume e verão, mas às vezes as bênçãos vêm disfarçadas de vírus. Às vezes o maior presente que a humanidade tem vem disfarçada de caos. Então a gente só tem 2 opções: ver isso como um problema ou como uma solução. Eu prefiro ver como um presente, como uma bênção, como um milagre. Sim, vai ser difícil, não estou negando isso, mas eu sei que vai ser maravilhosamente difícil. Não vai ser horrorosamente difícil. Existe uma grande diferença entre esses dois, né? Então é isso, meus amigos. Eu termino por aqui as minhas palavras.